Em uma noite silenciosa, quando o poder e o desejo se cruzaram, um dos maiores reis de Israel cometeu um erro que mudaria o destino de uma nação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cairia em um pecado tão profundo que deixaria marcas eternas. Do topo do palácio, o rei contemplou algo que nunca deveria ter visto, e naquele instante, o inimigo encontrou uma brecha. O olhar que deveria estar em Deus se desviou para a excepcional beleza de uma mulher. E o trono de Israel jamais seria o mesmo. Essa é a história de Batseba e do rei que ousou desafiar a própria consciência. Uma história de desejo, culpa, arrependimento e redenção. Porque até os grandes podem cair, mas só os humildes conseguem se levantar novamente. Fique até o final, pois a oração que encerra esta história pode restaurar o seu coração e renovar sua fé. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal. Inscreva-se, ative o sininho e comente o que mais te tocou. Era tempo de prosperidade em Israel. O trono de Davi estava firme, o exército vitorioso e o nome do rei ecoava entre as nações. Jerusalém brilhava sob o sol dourado, e o povo vivia os frutos da obediência a Deus. Mas, mesmo em meio à glória, o coração humano é terreno fértil para a tentação. Enquanto seus soldados guerreavam longe, Davi permanecia no palácio. E foi ali, no silêncio da solidão e da ociosidade, que a batalha mais perigosa começou. Não no campo, mas dentro da alma. Davi era um homem segundo o coração de Deus, compositor de salmos, adorador e guerreiro fiel. Mas até o homem mais forte pode ser vencido quando se afasta da presença do Senhor. Do alto de seu terraço, o rei olhou e viu uma mulher banhando-se. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, um guerreiro leal. E naquele instante, o olhar que deveria ser puro se tornou o início de uma queda que ecoaria por gerações. Davi não apenas viu, ele desejou. O desejo se tornou ordem, e o rei mandou trazer Batseba ao palácio. Entre o poder e a paixão, o coração do homem de Deus se confundiu. Ele, que tantas vezes buscara o Senhor em cânticos e batalhas, agora lutava contra si mesmo. Naquela noite, o pecado foi consumado, e as consequências começaram a se formar silenciosamente. Dias depois, Batseba enviou uma mensagem ao rei. Estava grávida. O segredo, que parecia seguro nas sombras, agora ameaçava ser revelado à luz. Temendo o escândalo, Davi tentou esconder o erro. Trouxe Urias de volta da guerra, esperando que dormisse com a esposa e acreditasse ser o pai da criança. Mas Urias, fiel e justo, recusou-se a desfrutar de conforto, enquanto seus companheiros estavam em batalha. E então, Davi tomou uma decisão terrível. Mandou Urias para a linha de frente, onde a morte seria certa. O rei que antes cantava sobre misericórdia, agora se tornava cúmplice do sangue de um inocente. O pecado havia se transformado em tragédia. O silêncio reinava no palácio, mas Deus via tudo. O homem que fora ungido para governar com justiça, agora tentava esconder a culpa atrás da coroa. Por algum tempo, Davi acreditou que o segredo morreria com Urias. Mas o Senhor enviou o profeta Natã. Natã contou-lhe uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeira de um pobre para si. Davi, indignado, declarou: "Esse homem merece a morte." Então, Natã olhou nos olhos do rei e disse: "Tu és esse homem." Naquele instante, a alma de Davi se partiu. A máscara caiu, e o peso do pecado o esmagou. Ele percebeu que não havia trono, poder ou glória que o salvasse da verdade. Davi se prostrou em arrependimento, rasgou suas vestes e clamou: "Pequei contra o Senhor."
O rei que havia sido vencido pela carne, agora enfrentava o próprio abismo. E ali, no chão, começou a nascer o arrependimento, que mudaria sua história para sempre. O pecado de Davi trouxe dor. A criança, fruto de sua união com Batseba, adoeceu e morreu, e o rei mergulhou em luto e arrependimento profundo. Mas mesmo em meio à tragédia, Deus revelou algo poderoso. A misericórdia não se apaga com o erro, e a graça é maior que a culpa. Davi se levantou do chão, lavou o rosto, adorou ao Senhor e escreveu um dos salmos mais comoventes de toda a Bíblia, o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Deus o ouviu, e do ventre de Batseba nasceu Salomão, aquele que herdaria o trono e traria paz a Israel. O mesmo lar onde o pecado havia florescido se tornou símbolo da restauração divina. Porque Deus não busca perfeitos. Ele transforma quebrantados. O rei que caiu por desejo se tornou exemplo de arrependimento e fé. A história de Davi e Batseba é um espelho para todos nós. Mostra que ninguém está imune à fraqueza e que até os ungidos de Deus podem errar, mas também revela o poder do arrependimento genuíno, aquele que vem acompanhado de lágrimas, confissão e mudança de coração. Deus não rejeitou Davi. Pelo contrário, usou sua dor para ensiná-lo a ser um rei mais justo, um adorador mais sincero e um homem mais dependente da graça. Se você também sente o peso de algo que fez no passado, saiba, há perdão. A cruz de Cristo é o lugar onde toda a culpa é quebrada. Assim como Davi foi restaurado, você também pode ser. O mesmo Deus que perdoou o rei de Israel quer restaurar o seu coração hoje. Fique até o final para ouvir a oração. Ela pode ser o começo de uma nova caminhada com Deus. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal. Se inscreva, ative o sininho e comente o que mais te tocou. Senhor meu Deus, Tu conheces os abismos do coração humano e ainda assim estendes Tua mão de misericórdia. Hoje, como Davi, reconhecemos nossas falhas e pedimos perdão. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova em nós um espírito reto e não retires de nós a Tua presença. Pai, muitos de nós carregam culpas antigas, marcas de escolhas erradas, feridas que o tempo não apagou. Mas nesta oração, entregamos tudo aos Teus pés. Que a Tua graça cubra o nosso passado e o Teu Espírito Santo nos conduza por um novo caminho. Assim como restauraste Davi, restaura nossa fé. Transforma vergonha em testemunho, dor em força, queda em recomeço. Que possamos levantar a cabeça e seguir, sabendo que em Cristo há perdão, cura e nova vida. Hoje declaramos: nenhum pecado é maior do que o amor de Deus, e que de nossos erros nasçam novas histórias de vitória, como nasceu Salomão da casa, que um dia foi marcada pela culpa. Em nome de Jesus, amém.